Seja bem-vindo ao nosso canal, que é específico para estudarmos acupuntura e medicina tradicional chinesa. Para você que é acupunturista ou somente curioso sobre essa técnica. Eu sou Leonardo Pinheiro, acupunturista desde 2010 e professor de acupuntura, e quero trazer essas discussões de forma rápida e sucinta e didática, para que a gente possa entender esses movimentos. E começaremos a falar de cérebro. Mas para isso a gente tem que entender o que faz, onde faz e qual a classificação do cérebro para a medicina chinesa. Porque se você, paciente, esteve num consultório de acupuntura e ele explicou os movimentos dos elementos, o movimento dos órgãos, e você sentiu falta do cérebro nessa explicação, entenda que o cérebro é o que a gente considera de uma víscera extraordinária, ou como a gente chama de um fu extraordinário. O que isso quer dizer? Que ele tem cara de víscera, mas assume uma função de órgão. Olha só que loucura. Então a gente tem a característica muitas vezes dele ser oco, mas ele contém algo que a gente na medicina chinesa considera de sagrado, tá? Que a gente considera de uma substância pura, muitas vezes uma substância original. O que é uma substância original? Aquilo que nos acompanha desde o início da vida. É o que vai dar origem para todo o resto de um sistema. Então, cérebro, medula, ossos, vasos sanguíneos, vesícula biliar e útero são os 6 Fu. Eles são ocos, mas eles assumem uma característica muito importante na nossa vida. E hoje falaremos sobre o cérebro, tá? E esse cérebro que para a nossa medicina ocidental é algo muito importante, né? Extremamente importante, e que para a medicina chinesa também tem uma importância significativa, mas não é tão falado porque ele assume um papel de víscera. Tá? Ele não assume um papel de órgão como o fígado, o coração, o rim, o pulmão e o baço e o pâncreas. Por que isso? Porque, na verdade, ele é uma estrutura que armazena algo fundamental para a vida. Tá? Esse é o movimento do cérebro. Ele serve de armazenamento para o que a gente considera ser a energia original. Ponto. Como é que nasce esse cérebro? Tá? Lá na fase de embriologia, o primeiro órgão a se formar vem dentro desses Fu extraordinários, que é o que vai dar suporte para todos os outros, é o que vai armazenar essa energia original. Então eu tenho a formação da medula, da coluna, dos ossos e do cérebro para dar suporte aonde essa energia original vai se sustentar para dar origem a todo o resto do bebê. Então esse cérebro tem como ponto inicial lá na fase embrionária, por isso que ele tem contato com essa energia original, mas que ele não assume um papel de gerar movimento dentro do nosso corpo. Para isso, a gente tem que entender quais as funções e quais os órgãos estão ligados a esse cérebro, tá? Para a gente poder entender por que ele se considera um Fu extraordinário. Bom, primeiro princípio, ele é um Fu extraordinário porque ele contém a energia original. Segundo, ele tem uma funcionalidade muito importante, tá? E essa funcionalidade muito importante é o que a gente vai acabar pensando e debatendo nessa aula sobre cérebro. Dando início para esse processo, a gente tem que entender quais as origens e quais as funções e quais as conexões que esse cérebro tem de tão importante. Então vai anotando aí, tá? Questão importantíssima. O cérebro ele vai assumir uma função muito cognitiva, tá? Ou seja, o coração ele é um órgão que retém o espírito, o Shen, pela medicina chinesa. Ele vai ser responsável por concentrar as emoções. Só que é interessante, o cérebro ele gosta de ter um movimento vazio. Porque quando ele está muito cheio, ele gera um movimento de muita confusão. Mas esse cérebro vai ser responsável por receber essas emoções que vêm do coração. Então tem uma conexão extremamente importante entre coração e cérebro.
cérebro que vai ser onde armazena a memória, onde manifesta as emoções, os pensamentos. Por isso que todas as emoções se manifestam na face primeiro, porque tem esse vínculo direto com o cérebro, e o cérebro vai reger os orifícios através da influência de cada um dos órgãos. Então eu tenho o órgão, ele manifesta a sua emoção pelo coração, e o coração utiliza do cérebro para fazer esse movimento. É mais ou menos essa lógica. Então, dentro desse ponto, nós temos o coração como algo importante, algo que vai influenciar o cérebro diretamente, o cérebro como apenas uma estrutura, tá? Sendo influenciada pelo coração, mas quem vai dar suporte a todo o cérebro é o rim. Olha só como a gente tem a influência do rim como algo ou um órgão que dá suporte para o cérebro, e ele vai dar suporte para esse cérebro exatamente através da medula. Tá? Então o rim que tem contato direto com o coração, o rim que acalma o coração, o rim que também é influenciado para o coração, mas esse rim que tem a base, tá? A base do yin e do yang, que a gente chama de Ming-Meng, ou seja, da energia original, tá? Que vai dar suporte. Então, o cérebro armazena, tá? Essa energia original, mas ele vai ser nutrido através da energia do rim e através da energia do estômago, que a gente vai entrar depois. Então, como vocês podem ver, a gente tem o estômago aqui no cantinho como algo que vai dar suporte nutricional para o coração, e esse coração vai dar suporte de aquecimento para o rim, e o rim vai dar nutrição para o cérebro. Então, olha, é uma dança interessante quando a gente começa a pensar que eu tenho a energia original, mas eu também tenho quem sustenta essa energia original. Tá? Então, eu tenho algo importante no pescoço, que é um ponto que a gente vai falar depois, que facilita e tem contato direto com o cérebro. Eu tenho as funções do cérebro como funções cognitivas, e eu tenho o coração como alguém que armazena as emoções, e o rim, que é quem vai dar suporte para esse cérebro, tá? Agora, eu tenho que pensar que eu tenho mares no nosso corpo, tá? A medicina chinesa gosta muito dessas ideias, tá? Eu tenho o mar das medulas, eu tenho o mar da energia ou dos sopros, eu tenho o mar dos líquidos, o mar das águas, e eu tenho o mar dos meridianos. Por que isso? Para a gente poder facilitar o entendimento em cima das circulações, tá? Então eu tenho as ruas, que são os meridianos de circulação, e eu tenho os mares que concentram algumas energias. E o cérebro é o grande mar das medulas, tá? É onde eu armazeno toda a energia dessas medulas, é no cérebro. Então, os meridianos são ruas por onde a energia circula, e os mares são reservatórios onde essa energia se concentra. Então, o cérebro é uma dessas questões de mares, tá? Assim como o sopro, no pulmão eu tenho o mar dos sopros, assim como o mar dos líquidos eu tenho a questão do estômago, e nos rins, ou melhor, no Chong Mai, que é um vaso maravilhoso, eu tenho a questão do mar dos meridianos, tá? E aí eu tenho a grande ideia do pulmão sendo um dossel. O que é um dossel? É um chapéu que recebe toda a energia, tá, que vem dos céus. Isso é um dossel. Tá? Então o pulmão age como uma cobertura que atrai as influências do céu, tá? E distribui esse sopro para todo o corpo. Então eu tenho esse ponto do pulmão como alguém importante. Então o que é de interessante da gente saber nesse slide? Na ideia dos mares, tá? Dessa divisão dos 4 mares principais: mar da medula, o mar da energia ou dos sopros, tá? Que é feito pelo pulmão, que é esse dossel de onde recebe essa energia. O mar dos líquidos, que recebe esse céu posterior, que a gente chama na medicina chinesa, ou melhor, a energia dos alimentos que entra por esse estômago e dá suporte para a gente não desgastar a nossa energia original, o nosso Jing, como a gente gosta de chamar na medicina chinesa, mas não vamos confundir energia original com Jing, são coisas um pouco diferentes. Depois a gente pode até falar sobre isso numa aula. Se a gente for evoluindo
para as funções do cérebro e a conexão dele no rim, eu tenho no cérebro o mar da medula, tá? Que vai nutrir e ser nutrido pelo rim, e esse rim é quem armazena esse Jing, que é uma essência que a gente chama de céu anterior, que é herdado dos pais e vai dar suporte para toda essa estrutura. Então, energia original se armazenando no cérebro e o Jing se armazenando nos rins. Quanto mais eu tenho desgaste desse Jing, baixa a qualidade do meu cérebro e com isso eu vou ter consequências patológicas que a gente vai falar a seguir. Tá? Então, o Jing produz a medula gera essa energia que se armazena no cérebro. Então, tem essa conexão muito importante entre rim, medula e cérebro, tá? Por isso que acaba tendo uma influência direto nos ossos, medula e cérebro. Tá? A medula que percorre por dentro da coluna e chega até o cérebro, e esses ossos que são governados pela energia do rim. Se eu tenho uma patologia, a gente entrando nas questões patológicas de um desequilíbrio da energia dos rins, ou seja, se eu tenho uma energia do rim deficiente, isso vai gerar consequências tanto no alto como no baixo. Se eu tenho um nível do mar mais baixo, tá, com uma energia mais baixa, porque essa essência dos rins é insuficiente, deixando o mar da medula insuficiente, tá? Ou seja, não preenchendo principalmente esse topo, ou seja, o meu yin está deficiente, eu gero movimentos excessivos desse yang no alto. Então eu vou ter como sintomas por uma deficiência vertigem, zumbidos, visão turva, e os meus pensamentos começam a ficar confusos, tanto por uma questão de coração como por uma questão de deficiência do rim. Tá? Então a gente vai ter essa consequência no alto e no baixo também, porque quem rege o baixo é a energia dos rins. Então essa energia dos rins deficiente vai gerar fraqueza nas pernas e dor nos membros inferiores. Essa é uma característica de falta de potência, tanto por causa de uma deficiência de sangue, tá? Que pode ser consequência do rim, porque afinal de contas o rim produz sangue, tá? Mas principalmente por causa dessa relação entre o alto e o baixo. Então, se o Jing não tem força para subir e nutrir o cérebro, ele também falha em sustentar os ossos. Olha só a última frase ali. Em idosos, pernas fracas são frequências e isso é um sinal direto de um cérebro vazio. O que tem essa característica do idoso? O idoso que apresenta uma deficiência da energia dos rins. Porque lembra que a energia do rim tem uma ascensão na infância e adolescência, chegando até a sua maturidade, um platô na fase adulta e uma descida. Por isso que no idoso a pele fica mais ressecada, porque o rim não produz líquidos orgânicos. Tá? A gente começa a ter os dentes caindo, os ossos ficando mais fracos e o cérebro ficando mais fraco, porque o cérebro é nutrido pelo rim. Lógico, ele vai sofrer influência em gerar uma atrofia. Tá? Então essa energia original vai se perdendo com o tempo. Como é que eu faço para ter uma manutenção diária da qualidade desse cérebro? Eu tenho que entender esse movimento principal. E aí entra a questão do suporte do céu posterior, ou melhor, da energia dos alimentos. Porque a energia dos alimentos entra pelo estômago, tá? O estômago separa o que é puro e o que é impuro. Tá? Distribui essa energia pelo corpo através do pulmão. Então o pulmão faz essa distribuição, tá? E aí vai preservar a energia do rim. Então eu tenho esse movimento de distribuição da energia do pulmão, que se junta lá com a energia dos céus, com a energia do ar, e renova a potência da energia original. Então, quanto melhor a minha fonte de alimentação, menos eu gasto do meu Jing. E aí esse Jing tem uma potência que é finita, mas preservada por causa da qualidade dos alimentos. Então eu tenho que ter uma qualidade muito forte do estômago para poder aproveitar a energia dos alimentos e trazer qualidade para essa energia original que é do cérebro. Então tem o vínculo total e direto da qualidade do estômago, que é influenciado pela energia
do baço e do pâncreas. Qual é o movimento da energia do baço e do pâncreas? É o movimento do pensamento. Se eu tenho pensamentos excessivos, ou seja, eu sou extremamente preocupado, essa preocupação vai gerar um movimento no coração, e aí esse coração vai gerar um movimento no cérebro. Junto disso, eu vou gerar um movimento de baixa qualidade de absorção através do estômago, porque é através do estômago que a energia do baço separa os alimentos. Então eu tenho que ter essa importância muito forte em cima das origens dos desequilíbrios e das consequências nele para chegar lá no cérebro. Ou seja, eu posso ter um movimento no cérebro, mas esse movimento do cérebro pode estar sendo influenciado lá pela qualidade do estômago, que não vai dar suporte para a potência e organização desse cérebro. Tá? É através desse desenho que a gente começa a querer entender isso quando eu tenho um movimento do alimento com uma forma saudável, o estômago assumindo um movimento de saúde, para poder fazer a digestão desse alimento. Essa energia sendo distribuída pelo pulmão, indo parar lá no cérebro, tá? E esse cérebro tendo a sua renovação e a sua potência preservada. Tá? Então, a essência dos rins, que é finita, pode gerar uma consequência no cérebro. Para a gente diminuir o gasto desse ding dos rins, que vai dar suporte para o cérebro, através da medula, eu tenho a solução que é a alimentação como suporte desse ding. Tá? Então, em casos de declínio cognitivo, se a digestão falhar, a renovação do cérebro cessa também. Então eu tenho que estar atento a esse movimento cognitivo de falta de concentração, de excesso de pensamentos, de confusão mental. Tudo isso voltado por esses dois movimentos de rim e de estômago. Então, se a gente fosse pensar numa hierarquia psíquica, a gente tem a noção como o coração sendo o imperador disso, porque o imperador é quem recebe todas as emoções e distribui e organiza e manifesta para o exterior. Tá? Esse é o grande ponto do coração. E o cérebro assume uma posição de ministro, como o chinês gosta muito dessas classificações dentro do corpo, aonde vai ser o executor daquilo que o coração mandou. Então essa é a lógica do cérebro. O cérebro, ele recebe a informação e manifesta. Tá? Então ele é um executor e um intermediário do coração. Então ele tem a residência das essências, da essência original, essa é a grande importância do cérebro, traduz a vontade do coração para os orifícios da face. Por quê? Porque o cérebro, pelo estar nessa localização e ser uma potência aí de armazenamento, principalmente de armazenamento de líquidos, que é o que ele recebe da medula, ele manifesta esses líquidos através dos orifícios. E assim ele tem acesso a esses orifícios. Por isso que ele é um executor e ele se abre, ele se manifesta a vontade do coração através desses orifícios. Já o coração... Tá? É um local profundo e escuro onde o Shen reside. Isso aí, para quem está acostumado com a medicina chinesa, não é nenhuma novidade. Então, ele é fonte da inteligência e da espiritualidade. Ou seja, o coração ele gosta de estar vazio. Tá? Quando ele está com muito excesso de emoções, vazio de emoções, tá? Quando ele recebe uma emoção, ele utiliza do cérebro para manifestar essa emoção no exterior. Essa é a função. Tá? Então, o coração, quando recebe muitas emoções, ele se confunde, ele gera um movimento de confusão. Então, como é que funciona a mecânica do pensamento? Tá? O fluxo versus uma obsessão. O pensamento tem que ser claro. Para isso, ele requer esse vazio que eu falei do coração. Se eu não tenho esse vazio do coração, eu vou gerar o pensamento obsessivo, pensamento que anda em círculos, ou seja, o espírito não está se comunicando corretamente pelo cérebro. Como é que a gente como é que a gente faria para tratar isso? Se eu tenho um pensamento claro e conciso, ok, o meu coração está tranquilo, ele permite a passagem das emoções. Agora, se eu guardo essas emoções e isso gera pensamentos obsessivos, eu tenho que trabalhar em cima da harmonização do coração, tá? De permitir esse vazio do coração.
Olha, não estou falando de vazio de energia nem de vazio de sangue. Estou permitindo vazio de emoções. Tá? De emoções. Porque quando eu tenho o excesso de emoções, eu vou ter essa obsessão, esse pensamento que anda em círculos. É uma relação de cérebro? Pode ser. Tá? Pode ser porque se eu tenho uma energia original boa, um cérebro com potência e qualidade, meus pensamentos se manifestam com mais potência. Se eu tenho isso fraco, eu gero um movimento de deficiência do yin, porque a origem, a estrutura está fraca, esses yangs, esses movimentos, essas emoções vão se manifestar com muita potência, tá? Então, essa é a nossa ideia quando a gente pensa em patológico do cérebro, tá? Eu tenho vias de acesso, tá? Para esse cérebro. Isso a gente chama de uma rota espinhal, ou seja, o DUMAI. O vaso governador corre pelo interior da coluna vertebral e a via expressa leva o yang dos rins ao cérebro, tá? E aí dá essa potência ao cérebro. Então a gente vai ter o DUMAI 16, tá? Ou VG 16, que chamam de Feng Fu, como ponto de entrada do mar das medulas. Esse é um ponto que tu vai ter acesso direto ao cérebro. Então é um ponto extremamente cuidadoso, porque qualquer lesão tu vai lesionar diretamente o cérebro, no caso de usar ponturas. Então aqui do lado eu vou ter o VB20, vou ter outras estruturas que também vão ter vínculo com esses patológicos de cérebro. Mas aqui a nossa ideia é pensar no DUMAI 16, no VG 16, como um ponto que tem acesso direto ao cérebro. Tá? E eu também tenho a conexão do Taiyang, ou seja, do meridiano da bexiga. O canal da bexiga conecta a visão, então ele sai do B1, que é um ponto próximo do olho, tá? Que é na frente, e ele vai passar por trás, descendo pela nuca. Então ele vai ter acesso também muito forte ao cérebro. E para que serve isso? Para cefaleias no vértex ou na nuca indicam então essa desarmonia entre o Taiyang e o cérebro, tá? Então é outra forma de pensar numa conexão de meridianos com o cérebro, sem contar que eu vou estar acessando pelo meridiano da bexiga o órgão rim, que é quem vai acabar nutrindo esse cérebro também. Então eu tenho esses dois pontos como pontos ou meridianos importantes para conexões no cérebro para tratar principalmente dor de cabeça. Se eu tenho dor de cabeça em cima ou se eu tenho dor de cabeça na nuca, como dois pontos importantes do meridiano da bexiga. E aí a gente pode fazer um adendo que, se a gente parar para pensar em invasões de frio que passam e conectam pela bexiga, tá? Essas dores de cabeça do vértex e da nuca pode ter vínculo com esse frio. E aí esse frio bloqueando o meridiano da bexiga também vai ter vínculo com o cérebro. Ou seja, eu tenho os olhos e os vasos Chao, o Yang Chao e o Yin Chao. Tá? Então eu tenho esse movimento do Yang gerando o movimento através dos olhos, ou seja, isso eu vou conectar com uma vigília, o cérebro em alerta. Tá? Ao mesmo tempo que esse Yang sai, o Yin penetra e aí eu tenho o sono. Então, quando o Yang Chao Mai está em excesso, está cheio, eu estou acordado. Quando esse Yang Chao Mai está vazio, eu tenho sono, porque aí o Yin Chao Mai está cheio. E aí isso representa o recolhimento. Tá? E o ponto de encontro desses dois órgãos acaba sendo lá no B1. Tratamento de insônia e hipersônia, ou seja, eu tenho um sono, não tenho sono, eu tenho uma vigília excessiva, tá? Passa pela regularização ou pela regulação do vaso Chao, do Chao Mai, do Yang Chao Mai ou do Yin Chao Mai. Eu tenho que ver qual é o processo. Eu não consigo pegar no sono, eu tenho uma hipervigília, ou se eu tenho uma insônia e eu só não consigo entrar em sono profundo, tá bom? Então são os dois pontos que a gente tem que levar em consideração. O que a gente chama de cerco à fortaleza é quando eu tenho um vento ou uma inversão de Qi. O vento sendo o movimento que ataca no alto, e se eu tenho um vazio do Yin, ou seja, se o meu mar do cérebro, o mar da medula está vazio, eu vou ter esse vento atacando com muita potência e gerando o que a gente chama de labirintite, tonturas ou qualquer movimento que faça esse giro, que é o movimento do vento, tá? E aí eu posso ter como características mais sérias, além das tonturas,
tá? Paralisia facial e até um AVC. Tá? Isso também vai ter vínculo lá com o fígado, mas aí é outra estrutura, outra ideia. Tá? Ou eu tenho uma inversão. O que é uma inversão? É quando o Qi, tá, e o sangue sobem de forma desordenada, perturbando o espírito e causando colapsos. Então, o vento, que é a manifestação Yang, vai ter um movimento de subida, diferente do frio, que não tem um movimento de subida, tem um movimento de descida, porque ele é em assim como os padrões de umidade também tem movimento de descida. Então, o vento vai fazer e ter esse vínculo com o cérebro muito quando eu tenho estados de vazio. Tá? Então, esse triângulo, ou seja, um mapa integrado de tudo isso, eu vou ter na questão o coração, tá? Como um comandante. Quando ele falha, gera obsessão e confusão, porque ele retém todas as energias, todas as emoções, que são energias, ele retém no coração e ele manifesta para o exterior através do cérebro. E eu tenho o estômago como algo ou alguém que vai dar manutenção a essa energia do cérebro. Tá? Então, se eu tenho uma falha, eu vou ter um cansaço mental e até um nevoeiro, uma mente mais confusa, tá? Que eu não consigo ver as coisas com facilidade, com qualidade. E os rins, que vão ser o órgão principal que vai estar dando qualidade e estrutura. A raiz do cérebro se dá através da energia dos rins. Então, uma falha dele, eu tenho vertigem, e esse vazio gera a sensação de pernas fracas como consequência, ou seja, vai acontecer o movimento para baixo, tá? Então eu tenho esse movimento para o alto como sendo uma incapacidade de conter o yang e o movimento de pernas fracas como uma falta de potência para as pernas, ok? Então esse é o movimento dos 3 principais órgãos que estão vinculados ao cérebro. Então, no resumo, eu tenho os 4 pilares do cérebro. Primeiro dele é a substância, essa substância que é nutrida pelos rins, tá? Então o cérebro precisa de yin, de matéria, para formar a sua estrutura. Sem isso, ele vai ter um vazio estrutural e aí abre espaço para patologias. Ele precisa de uma manutenção. Essa manutenção se dá através do estômago e do baço, através da energia dos alimentos, que precisa ser uma renovação diária, e quem tem isso é o estômago, então eu preciso trazer qualidade para esse processo. Se eu não tenho isso, eu gero uma falha metabólica, eu posso gerar consequências mentais e não somente físicas. O terceiro ponto é o comando. Quem dá o comando é o coração através dessas emoções. Então o cérebro serve como serviçal das emoções, ou seja, dos espíritos. Sem isso, sem essa estrutura cérebro com qualidade, eu tenho um caos psíquico, tá? Então eu tenho essa relação cérebro e coração muito profunda e muito interessante. E o quarto, eu tenho o acesso, tá? Como é que eu chego nesse cérebro? Então eu vou ter esse acesso através do Dumai, através do meridiano da bexiga, ou do Yang Chao Mai, ou do Yin Chao Mai, tá? Então o cérebro precisa dessas vias desbloqueadas. Se eu tenho bloqueio dessas vias, eu tenho dor, como dor de cabeça, ou perda de qualidade do sono. Então são as 4 substâncias, 4 pilares do cérebro. Substância, qualidade da substância do cérebro do rim. Manutenção, quem vai dar suporte para essa substância, e aí é o estômago. Quem vai comandar o cérebro, e aí vem o coração. E por onde eu vou acessar esse cérebro, então, os Chao Mai, o Dumai e a bexiga. Para encerrar nossa aula, o cérebro na medicina tradicional chinesa não é uma ilha isolada, mas o ponto de encontro entre a profundidade dos rins, a clareza do coração e a nutrição da terra. Acho que essa frase diz tudo sobre o cérebro. Então a gente vai pensar ele como um complexo, tá? Que manifesta e facilita esse movimento do exterior, essa agilidade toda do corpo, através dos seus impulsos, mas ele é governado pelo coração e ele é sustentado, tem a sua manutenção pelo estômago, mas o grande responsável pela sua potência mesmo é o rim. Então, acredito que a gente tenha conseguido falar um pouco sobre cérebro. Assistam de novo se ficou confuso e bons estudos
acho que o cérebro dá esse suporte bem legal e pode ser uma grande potência para vocês.